Oi, pessoal! Estamos aqui mais uma vez para gravar um vídeo como prometido sobre divisão de radicais de mesmo índice. Vamos começar por um exemplo bem simples. A divisão da raiz de 6 pela raiz de 2. Raiz quadrada e raiz quadrada. Como os índices das raízes são iguais, né? É 2, ele não aparece aqui, está escondido. A gente vai escrever esse radical, ainda quadrado, e vai colocar no numerador o 6 e no denominador o 2. E aí a gente faz a divisão. Normalmente 6 dividido por 2 é 3. E o resultado, portanto, é a raiz quadrada de 3. Como não tem raiz exata de 3, a gente opta por deixar assim mesmo. O segundo exemplo vem a raiz de 40 para dividir pela raiz de 5. Como a raiz é quadrada, nos dois casos, a gente vai fazer da mesma maneira. A raiz quadrada de 40 dividido por 5. A raiz quadrada de 40 eu não tenho, nem a de 5. Mas eu posso dividir o 40 por 5, que dá 8. E aí a gente faz a fatoração do 8 para ver o que a gente consegue tirar de dentro da raiz. Dá por 2, dá 4, dá por 2, dá 2, dá por 2, dá 1. Portanto, tendo 2 ao quadrado vezes 2, a minha raiz de 8 vai ficar igual a 2 raiz de 2. Tá aí o resultado da raiz de 40 dividido pela raiz de 5. O terceiro exemplo já é um pouquinho mais elaborado, né? Não vamos dizer que é complicado, ele é elaborado. Que a gente tem a raiz cúbica de a elevado à oitava dividido pela raiz cúbica de a elevado ao cubo. Como a raiz é cúbica nos dois casos, eu vou poder fazer da seguinte maneira. Raiz cúbica de a elevado na oitava sobre quem? O a elevado ao cubo. Então, ó, escrevi a divisão como uma fração e botei todos os números dentro de uma mesma raiz, já que as duas raízes têm índices iguais. Ó, continuou sendo 3. E agora, a gente vai lembrar de uma propriedade que a gente estudou lá no começo do ano, na revisão, que é divisão de potências de mesma base. Para a gente dividir uma potência de mesma base, não importa a base que for, mas nesse caso a base é A. E elas são iguais, eu vou diminuir os expoentes. Então, eu vou ficar com a raiz cúbica, permanece a base e diminui os expoentes aqui, ó. Vou diminuir. 8 menos 3, 5. O que eu consigo tirar de dentro dessa raiz? Eu consigo tirar se tiver a elevado ao cubo. Então, eu vou escrever esse a na quinta como a ao cubo vezes a ao quadrado, porque 3 mais 2 dá 5. Aí, esse 5 aqui, ó. Então, eu posso separar ele com 3 e 2. Quem é que tem o 3 no expoente? O primeiro A. Então, esse primeiro A tem a chave da casinha, pode botar a chave na fechadura e sair da casinha. Quando ele sai, ele deixa a chave na fechadura e vira A. E o que fica dentro da raiz cúbica é o A ao quadrado. Então, ó, essa é uma continha um pouquinho mais elaborada, mas não chega a ser difícil. Se você não entendeu, volta um pouquinho aí e assiste de novo. Agora, vamos para o quarto exemplo. No quarto exemplo, nós temos aqui a raiz quarta de a na quinta vezes b ao quadrado, dividido pela raiz quarta de a vezes b. Vou escrever isso na forma de fração. Tudo dentro da mesma raiz quarta. Isso eu só posso fazer porque essas raízes são iguais, de mesmo índice. Então, isso acontece só quando tem mesmo índice. Eu vou colocar no numerador o a na quinta, b ao quadrado, e no denominador o a, b. Como é uma divisão, o que tiver com a base igual, eu vou diminuir os expoentes. Qual é o expoente desse a aqui? É 1. E desse b aqui?
também é 1. Não aparece quando é 1, né? Daí eu vou diminuir, ó. A na quinta dividido por A na 1, diminuindo os expoentes, dá 5 menos 1, 4. E o B? 2 menos 1, 1. Nem precisa colocar. Quem é que vai sair de dentro dessa raiz quarta? Aquele que tiver o expoente 4. Sai o A. Então, eu fiquei com A raiz quarta de B. Tá aí. Então, mais uma operação com radicais de mesmo índice. Espero que vocês tenham gostado. Deem um curte e chama o pessoal que tem prova para estudar por aqui. Um beijo!